Oi, meu nome é Elton. Nesse vídeo eu não vou apresentar nenhum traçado, porque eu estou com o dedo quebrado e meu braço está deslocado. Eu vou apresentar minha apostila para quem tem interesse ou curiosidade. Minha apostila, basicamente, eu fiz ela não para poder vender, eu fiz ela para poder trabalhar com ela. Então, os traçados que tem nela são traçados que você realmente vai usar na área de produção. Ela tem 94 páginas, acho que 92 ou 94. Tem página que se pega 2 ou 3 traçados. Eu vou apresentar somente as coisas mais importantes, porque não tem como apresentar todos os traçados. A minha primeira página aqui, ela conta com uma conversão de tabela de milímetros para polegadas, ou de polegada para milímetros. Eu confesso que eu utilizo mais essa tabela mais para chaves, porque às vezes eu preciso de uma chave que é em polegadas, mas não tem em polegadas. Eu preciso testar uma de milímetro, ver se vai dar certo. Então eu converto, fica mais fácil. Cada traçado meu normalmente consta com duas versões, tipo do chapéu chinês. Tem aqui do chapéu chinês todas as fórmulas que você precisa para você encontrar a altura, o raio, o grau, a corda, o ângulo. E tem a maneira mais rápida e mais fácil, caso você for fazer uma peça mais rápida, uma peça menorzinha. Então sempre conta com dois traçados. Chapéu chinês com cálculos, chapéu chinês, apesar de ter cálculos também, esse é um jeito mais rápido. Rosca helicoidal, tem 3 traçados, que se você não conseguir, tiver alguma dúvida, você esclarece a dúvida comparando um desenho com o outro. Outro traçado aqui, eu tenho a boca de lobo, tem a boca de lobo com todas as fórmulas, todos os traçados têm todas as fórmulas, não tem uma fórmula só, tem fórmula de cada ponta do traçado. E como você pode dividir em 12 partes ou 24 ou 36, se você achar necessário. Tem um traçado com fórmulas, tem um traçado apesar de ter fórmulas também no traçado. Ele demonstra como vai ficar a peça, como você traçaria utilizando o compasso. Aqui é a boca de lobo em 45 graus. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho o cálculo para fração de flanges, para você calcular na calculadora. E tem a tabela, que tem para você até 100 furos. Você usa essa tabela aqui, converte os números, você pega o diâmetro que você precisa e coloca esse número aqui, você vai conseguir dividir o flange numa tabela padrão. Agora eu vou aqui o quadrado para redondo. Aqui o quadrado para redondo com cantos arredondados. Aqui tem a maneira de traçar com compasso. Esse em 45 graus. Pode ver que tem todas as fórmulas. E lembrando que eu tenho, além da apostila, eu tenho a planilha. E cada traçado, cada fórmula que tem nessa apostila, tem na planilha também. Você não precisa ficar fazendo conta. Se você tiver tempo ou tiver acesso ao celular, você consegue fazer esse traçado sem precisar usar calculadora científica. Tem vários traçados. Tem até de uma bacia aqui. Eu quero mostrar, mas aqui pro final. Esses aqui foi o desenho que eu fiz, só tirei foto. É de uma unha encostada na curva. Aqui no meio da curva, aqui no pé da curva. Tem o cotovelo e a curva. Lembrando que esse cotovelo e essa curva é para qualquer quantidade de gomos e para qualquer grau também. Você consegue fazer um corte no tubo no grau que você quiser. Você não precisa fazer necessariamente o cotovelo. Às vezes precisa fazer um cortezinho num grau específico. Você vai conseguir utilizando essas formas. Aqui num jeito mais detalhado do cotovelo. Para você não se perder na hora. Na hora do apuro você fica meio nervoso e acaba se perdendo um pouquinho. Aqui tá explicando certinho como é que faz. Aqui o método do compasso. Porque não adianta você saber traçar na fórmula e se você não sabe como traçar no compasso. Até consegue, mas fica mais difícil. Se você souber traçar no compasso com as fórmulas, vai ser uma mão na roda. Aqui a curva de gomos. De maneira mais detalhada, mais rápida para você traçar. Todas as formas. Aqui as goifas, tem goifa concêntrica, goifa excêntrica. Lembrando que esse excêntrico aqui, não importa se o quadrado está aqui nessa posição, ou se ele está nessa, ou nessa, ou nessa. A forma vai ser sempre a mesma. Você só pega os deslocamentos desse quadrado que tem no centro. O Y. Aqui um resumo de fazer uma escada caracol. Eu não escrevi muito detalhe porque vai variar de acordo com o que você precisa. Então
não tem um padrão, mas você consegue iniciar um serviço só utilizando essas informações. E aqui as tremanhas para isolamento térmico. Tem o tipo Y, tem a caixa de válvulas, que apesar de não ter um padrão também, eu fiz uma aqui para você ter uma base. Convém que você vai ter que fazer a tua caixa aí no seu serviço. Tem as tremanhas desse tipo T aqui, desse tipo tem 4 vias. Segue todo o mesmo esquema, porque não tem, por isso que não tem muita informação. Ela segue sempre o mesmo esquema. Todos os traçados, até essa aqui. Não tem fórmulas aqui nesse traçado, porque, querendo ou não, você vai ter que fazer o desenho da peça. Você pode fazer o desenho direto no traçado. Você não precisa fazer esse desenho aqui. Vai fazer direto esse aqui, que é direto à planificação. Então você vai ter que fazer o desenho da planificação na chapa antes de cortar ela. Então não adianta ter fórmulas ou não. Os deslocamentos, que vai variar também de acordo com o que você vai precisar. Daí eu tenho essa transição de um quadrado para redondo, com curva de 90 graus. Esse traçado é bem complicadinho, mas com essas informações você também vai conseguir fazer o traçado. Ainda mais com meus vídeos na internet, fica mais fácil ainda. A botinha utilizando gomos. Se você precisar fazer uma botinha com gomos. Tem elipse. Como você consegue pegar uma elipse. Pegar as coordenadas. Aqui tem o esquema para você conseguir achar o perímetro da elipse. Com essa tabelinha aqui, você tendo a medida da elipse, você consegue pegar o perímetro dela. Isso aqui é meio que inédito. Tem a cúpula, como que você fazendo utilizando fórmulas. Essa fórmula aqui fica certinha, a cúpula. Lembrando, cada desenho desses aqui, todos eles, praticamente todos eles, foram feitos na prática. Não foi feito na teoria. Não, foi feito por uma pessoa que sabe o que está fazendo e utilizou esse desenho para fazer o serviço. Se eu utilizei um desenho para fazer um serviço, eu coloquei ele na apostila. Se eu não tivesse utilizado, eu não teria colocado. E aqui a botinha com uma curva padrão. Esse traçado aqui é bem legal. Todas as fórmulas também. Lembrando que todas essas fórmulas tem na planilha. Você não vai precisar ficar fazendo uma a uma. Bom, e é isso aí. São 92 ou 94 páginas, não me lembro direito. Mas tem todos os traçados essenciais. Todos os traçados que você realmente vai usar. Não adianta você ter traçados que você nunca vai utilizar. Talvez utilizasse há 5, 10, 15 anos atrás. Mas como o serviço foi padronizado, tem traçados que são obsoletos, que você nunca usou. Então eu coloquei todos os traçados que precisa. Aqui uma redução no tubo, direto no tubo. Aqui tem as fórmulas. Aqui tem as medidas, todas as medidas. De cada ponta. De cada pontinho aqui tem uma medida, tem uma fórmula para uma medida. Então ficava bem fácil fazer. Aqui a redução excêntrica. Aqui o cone, tem a maneira de fazer por triangulação, caso não tenha acesso com o compasso. Tem a maneira convencional, se você estiver fazendo uma peça pequena, para ser mais rápido também. Tem outra maneira que você consegue ter as fórmulas de cada medida que você precisa. Aqui o grau, a corda maior, a corda menor, o tamanho do raio maior, raio menor, todas as fórmulas. Caso venha especificada, faça em tal grau, você consegue fazer utilizando essas fórmulas. Se você quiser fazer só para colocar no tubo, você faz desse jeito aqui, que é mais rápido. Bom, e é isso aí. Então adquire minha apostila e minha planilha, que é sucesso. Aqui é a redução excêntrica. Valeu e até a próxima.